Graça e paz, Ministério Recomeçar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos no terceiro vídeo de entrevista e hoje quem se dispôs a falar um pouquinho da vida pessoal e ministerial foi a Renata, que faz parte do nosso ministério e que a experiência dela, a vida dela, os testemunhos dela possam edificar a tua casa. Então preste atenção, ouça até o fim, né? Se entregue à palavra de Deus, porque o que vai ser derramado aqui é de Deus. Então se prenda ao vídeo, ela vai se apresentar e a gente já vai iniciar, tá bom? Amém. Graça e paz, Ministério Recomeçar. É com muita alegria que eu aceitei esse convite. Eu acredito que a gente aprende mais do amor de Deus através de várias coisas, né? Através da observação da natureza, das glórias de Deus, mas também Deus fala com a gente através da vida de outras pessoas, através de palavras, conversas, como essa. Pode parecer para você apenas uma entrevista, mas não é. Deus quer falar com você. Não se distraia, deixa Deus conduzir, né, e ministrar o seu coração, referente ao que vai ser falado aqui essa noite. O Bismarck vai me fazer algumas perguntas e é com o coração aberto que eu vou responder. Em nome de Jesus. Aproveitando, Rê, o que você começou a falar quando você se apresentou, eu queria começar perguntando qual a referência que você tem, por que você resolveu servir Jesus, trabalhar na obra. Quem que te inspirou a isso? De onde saiu essa vontade? De onde que você tirou isso para servir Jesus? Eu acredito que tudo é um processo, né? Quando eu entrei no ministério, a gente sempre entra na igreja muito dolorido, né? Com as coisas do mundo. Eu nunca vivi o mundo como algumas pessoas vivem, né? Eu nunca cheguei a me desviar a ponto de ter vícios e etc. Mas eu fui me afastando de Jesus. E quando eu encontrei o Ministério Recomeçar, foi através da vida da Nanda, né, que trabalhava comigo um tempo, e convidou a Camila também, que trabalhava comigo. Acredito que ela vai estar ouvindo essa mensagem. E assim, Deus usou ela para me chamar para aquele ministério. E no primeiro culto que eu fui, Deus já falou muito comigo, grandemente. E como eu falei, tudo é um processo, né? Então, desde o primeiro dia, desde o primeiro culto que eu fui no Ministério Recomeçar, mesmo sendo uma igreja bem pequenininha, sabe? Deus fala muito naquele altar, através da vida da pastora Linda e todos que servem junto com ela. E o desejo de servir veio a partir do momento que eu me senti amada por Deus. Quando a gente se sente amada, a gente se sente à vontade para retribuir esse amor que Deus tem pela gente através de servir, sabe? Então, eu sirvo com muito amor. Tudo que precisar no ministério eu estou à disposição, porque eu sou muito grata a tudo que Deus tem feito na minha vida. Você acabou de falar que você é muito grata a tudo que Deus fez na sua vida, mas fala um pouquinho mais de como você chegou no ministério, o que te segurou lá, o que te prendeu lá realmente no ministério, o que te mostrou o amor de Deus, como que você presenciou isso ao ponto de falar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou me firmar, é aqui que Deus está. Como que isso aconteceu pra você? Foi muito natural o que aconteceu na minha vida. Deus, ele começou a falar comigo no primeiro culto, como eu citei antes. E ele fala com a gente de várias maneiras, como eu mesmo disse no início. Como que isso acontece? A gente precisa estar atento. Se a gente pede para Deus, se a gente quer uma resposta, a gente precisa também estar atento a ouvir, né? E como eu falei, Deus usou várias pessoas para falar comigo. Usou a pastora Linda, a Nanda, né? Para falar comigo. E sabe quando você sabe que é de Deus? É quando Deus começa a revelar coisas que ninguém mais sabia. E Deus ele me acolheu dessa forma. Deus sabe exatamente a forma com que ele vai falar com você. Ele não vai te deixar com dúvida. Quando é ele que quer falar, ele é muito claro, sabe? Então comigo foi dessa forma, por isso que o impacto foi tão grande. Eu já vinha de outro ministério há uns anos atrás e nunca Deus tinha falado comigo da forma que ele falou comigo naquele lugar, no Ministério Recomeçar. Foi muito impactante, por quê? Porque foi um momento que eu estava realmente dolorida, que eu precisava, sabe, que muitas pessoas haviam me machucado, principalmente na vida profissional, e ali eu encontrei aconchego, e mais do que isso, Deus se revelou através de algumas pessoas, me falando coisas na qual eu estava procurando ouvir, mas não era coisas boas, era palavras de correção, e Deus sabia que eu só aprenderia dessa forma. Deus, ele nunca foi bonzinho comigo, sabe? Deus nunca foi, vai dar tudo certo, amor. Deus é amor sim, mas para cada pessoa ele sabe um tratar diferente. Comigo ele me tratou nas correções, porque a gente vai ficando tão duro com as coisas que a gente vai sofrendo diante da vida, né? Todas as tribulações, etc.
a gente vai se tornando uma pessoa meio dura, com coração duro. E foi assim que eu me tornei realmente. Eu era muito egoísta, muito orgulhosa e tal. E Deus foi me quebrando. E eu tava disponível. Então a gente tem que estar aberto a isso também. Sabe, quando você procura Deus, Ele vai começar a ministrar na sua vida. E tem pessoas que, assim, a partir do momento que você aceitou o Senhor, que você tá na casa do Senhor ali, não quer dizer que tudo vai ser flores. Muito pelo contrário. É aí que o inimigo fica furioso. Por quê? Deus te tirou do mundo e tá ali te trazendo pra luz, pra perto dele, pra seguir o caminho dele. E é óbvio que vai vir sim. Imagina que você tá andando num caminho, que é o do mundo, que você tinha escolhido, e agora você quer ir pro caminho de Jesus, né? Pelo caminho certo. Quanto Deus tem que corrigir, né? Esse caminho. Pra corrigir esse caminho é muita dor, sabe? Então a gente tem que estar realmente disponível e falar, Deus, eis-me aqui, me trata da melhor forma e confiar. Então, assim, foi muita coisa que eu passei logo no início, mas que Deus sempre se mostrava presente. Então, com alguns irmãos falando comigo, palavras de correção, eu falar, é Deus. Porque ninguém nunca teve coragem de falar essas coisas pra mim. Eu sempre me senti num lugar de autoridade sobre as pessoas, né? Porque eu sempre fui muito independente, eu sempre corri muito atrás das coisas. Então, as pessoas não tinham coragem de me corrigir. E quando eu vi aquela correção, eu sabia que vinha de Deus. Então, foi assim que Deus começou a ministrar na minha vida. Então, você quer dizer que a correção de Deus, a correção que veio dos céus, sim, foi o que te aproximou dele? Sim. Porque o que a gente vê hoje de mais difícil é a pessoa receber uma correção e ser edificada com isso, né? Sim. Porque a gente vê muito nas igrejas palavras de prosperidade, palavras de vitórias, isso. Mas quando tem palavras de correção, geralmente a igreja tende a esvaziar um pouco mais. Porque é muito difícil a gente aceitar uma correção, uma palavra dura. Sim. E você está dizendo que no seu caso, o que te aproximou de Deus foi a correção dele. Isso mesmo. Né? E assim, você já estava aberto a essa correção? Ou foi a palavra de Deus que mudou o seu coração e você começou a aceitar essa repreensão, vamos dizer assim, das pessoas? Eu acho que a gente só aceita quando a gente tem convicção de onde vem isso. Eu tinha convicção que tudo que eu estava recebendo, toda aquela correção, ela vinha de Deus. Não vinha de uma pessoa falando, opinando sobre minha vida, me aconselhando. Não, vinha de Deus. Então... Vinha de pessoas que não sabiam da minha situação e que Deus estava usando para falar comigo. Então, quando é de Deus, eu principalmente, eu sou muito aberta a isso, sempre fui, sabe? Então, quando eu sentia, eu falava, cara, se Deus tá me corrigindo, Ele me ama. Com certeza. Ele me quer, então não teve outra alternativa. Exatamente, é exatamente o que eu ia falar. Quando alguém te corrige, é porque alguém te ama, quer que você melhore, quer que você evolua, não é verdade? Sim. E assim, então você não estava preparada e esperando uma correção. Mas o amor de Deus entrou no seu coração com a correção. Isso. E modificou a sua forma de pensar e te trouxe para perto dele. Isso mesmo. Né? Vamos mudar um pouquinho, mas de forma leve. Como que é a tua casa, a tua família? Quem que da sua família que te ajudou a servir Jesus? Como que é isso para você? Então, na minha família, é sempre um assunto muito delicado falar da família, né? Porque família são as pessoas que a gente mais ama, que tá mais próxima da gente, que a gente quer o bem delas. Mas na minha família não tinha ninguém servindo ao Senhor, né? Mas Deus, Ele me tocou de uma forma tão impactante que muita coisa começou a mudar. Mas foi de dentro para fora, sabe? Muitas pessoas recebem bênção de Deus, mas às vezes as bênçãos são exterior, são materiais. Eu não tive essas bênçãos materiais, mas Deus foi me mudando por dentro, sabe? Eu me tornei uma pessoa melhor a partir do momento que eu tava seguindo o Senhor. E eu tava tão feliz, tão grata por todo esse amor de Deus pela minha vida, que eu falei, cara, isso não pode parar em mim. E foi a partir daí que eu falei, não, minha família precisa experimentar isso também. Então eu comecei a orar por eles, porque eu creio que hoje, se você me perguntar, eu tô no ministério há mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, nesse ministério Recomeçar, né? Foi onde tudo começou a mudar na minha vida. E é tão pouco tempo, mas são tantas mudanças, e elas ocorreram por isso. Porque, primeiramente, antes de eu querer forçar uma barra, antes de ficar chamando as pessoas da minha família para ir para a igreja, eu orei por elas. Eu me ajoelhei, eu clamei e eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, me dê sabedoria e faça com que eles vejam em mim o Senhor, né? Então foi dessa forma, sabe? Então eu não tinha bens materiais, eu não tinha nada para chamar a atenção. A única coisa que eu tinha era Deus. E Ele sabia disso, era isso que Ele esperava de mim. Que eu pudesse refletir a luz dele através da minha vida, não das minhas coisas. Não do que eu poderia adquirir,
ou do que ele tenha me dado, mas de tudo o que ele fez pela minha vida. Então, eu tenho muita gratidão a Deus, e foi através dessas orações que, junto com o ministério, é isso que me deixou mais feliz. Porque além de eu orando, tinha um ministério orando junto comigo, apoiando, sabe? Tinha a pastora, tinha a Nanda. Então, são pessoas que hoje eu sou muito gratas, porque até hoje elas acompanham minha família. Para quem não sabe, o Bismarck é meu irmão. Ele veio para o ministério e eu sou muito grata a Deus por isso. Foi fruto da minha oração e da oração do ministério. A esposa dele também. Tem a sogra dele que veio através da vida dele. Tem o meu irmão José, que quem me conhece sabe quanto foi difícil e o quanto ainda é difícil, porque é um processo. Mas Deus está atuando, Deus está livrando, e eu sou muito grata a isso. Tem o meu pai também, está lá em Alagoas, e eles estão acompanhando o ministério lá de Alagoas. Então, como esse canal está proporcionando isso pra gente, sabe? A tecnologia está fazendo com que nós alcançamos vidas que não estão aqui. Ou seja, eles não estão presencialmente no ministério, mas eles estão servindo o ministério lá de Alagoas através do canal. Então, tem meu pai, o meu irmão, a minha mãe, junto com o esposo dela também, está servindo ao Senhor no Ministério Recomeçar. O meu irmão Júnior está caminhando e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Mas o mais importante, o meu pedido para Deus nunca foi que eles fossem para a igreja. O meu pedido para Deus foi que Deus tocasse o coração deles e eles sentissem o acolhimento e o amor que eu sentia, né, de ser acolhida por Deus. E através disso, Deus falou... Porque Deus não quer que pare em você, entende? Deus nunca vai te abençoar se você está pedindo algo que é só para você. Então, assim, eu acho que foi tão natural porque foi sincero. Foi aquele clamor lá do fundo do coração. E eu falava, Deus, eu quero. E Deus continua operando e eu tenho certeza que Ele vai continuar ministrando sobre a minha família. E é isso. Eu toquei nesse ponto da família porque eu lembro, como você falou, que só você servia da nossa família, o Ministério Recomeçar, e hoje... A igreja tá lotada, né, com a nossa família. A gente até brinca com isso, quando a igreja tá cheia, é a maior parte da nossa família. Mas eu Amém, queria glória a Deus. Eu queria expor isso, eu queria que você servisse de exemplo para outras pessoas, para quem quer realmente trazer a família, para quem sente que a família tá afastada e quer trazer para perto de Deus de alguma forma. E você falou que realmente não precisa forçar, você não precisa ir lá e expor alguma coisa, expor alguém, julgar alguém pelos atos errados que eles estão fazendo. Não. Porque geralmente quem está na igreja quer julgar o familiar que está bebendo, por exemplo, que está usando droga, por exemplo. Julgando, acha que vai trazer a pessoa para o ministério. E da sua forma foi diferente. Você primeiro orou pela nossa vida, pediu para Deus modificar o nosso entendimento, nossa sabedoria, e que Ele trouxesse a gente para a igreja. É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou uma pessoa que fala muito. E eu sempre achei que as pessoas, elas seriam convencidas pelo meu falar. E foi isso que Deus tratou lá no início. As pessoas não vão ser convencidas a seguir ao Senhor pelo seu falar. Ele vai te ajudar. A palavra, ela tem poder. Mas o que tem que caminhar junto com isso é o seu desejo. Qual o desejo sincero do seu coração? Para quem você está pedindo? Sabe quem vai convencer o seu familiar? O Espírito Santo. E sabe como o Espírito Santo vai convencer o seu familiar? Através da sua oração, do seu clamor. Se você clama até hoje e ainda não conseguiu, continue clamando. Não desista, sabe? Sempre há esperança. Às vezes, muitas das coisas que poderiam ter acontecido com aquele seu familiar não aconteceu por causa da sua oração, da sua intercessão sobre a vida dele. Ele pode não estar na igreja, mas ele está sendo liberto dia a dia. Então só isso é motivo de gratidão. E continue clamando que no tempo certo o Espírito Santo vai convencer essa pessoa. E não force a barra, sabe? Eu aprendo sempre, todos os dias. Às vezes quando eu venho no meu pensamento, tenta convencer aquela pessoa, eu lembro lá de trás, Deus falando e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Não vai ser no seu falar, não vai ser pelo seu braço, pela força do seu braço. Não vai ser. Então ore, sabe? A oração, ela tem poder junto com a palavra também. Legal o seu pensamento, a sua forma, que isso sirva de exemplo para outras pessoas também, para que a gente cada vez mais ganhe famílias lá fora, né? Amém. Para que cada pessoa do nosso ministério, pessoas do nosso canal, possa atingir a família de uma forma geral e assim a gente consiga aproximar mais pessoas de Jesus. Que mais pessoas vivam o que você está vivendo, o que a sua família está vivendo, né? Porque eu acho que o evangelho, o amor de Deus é exatamente isso. É não parar em quem está recebendo. É que o amor dele venha de tal forma sobre você que transborde e quem está ao seu redor receba tudo aquilo que você está recebendo. Eu creio tanto que, assim, uma das coisas que guiam minha vida
Eu até no começo, né, quando eu comecei a ter oportunidade no ministério para falar, eu falava muito que assim, o que é a chave para minha vida é se parecer com Jesus. Então, quando você fala para mim, se você quer evangelizar na vida de um familiar, de um parente, de um amigo, não venha pedir, não venha julgar, não venha apontar. Se pergunte o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. Jesus, ele sentava com a prostituta. Jesus, ele sentava com o drogado, né? Jesus sentava com quem estava lá na pior, sabe? Então, assim, quem é você? Entende? Se Deus te julgasse da forma que você julga o próximo, se Deus te apontasse da forma que você aponta o próximo, como seria? Não, Deus, ele perdoa, ele tá ali, ele é amor. Então, eu sempre levo isso comigo, como Deus faria. É lógico que a gente falha, a gente erra, mas todo dia peça para Deus ir transformando o seu coração, sabe? E que essa mudança seja real, seja de dentro para fora. Não queira mostrar para as pessoas que você mudou antes mesmo Deus ter te moldado. Deixa ele te quebrantar, deixa ele te mudar. No momento certo você vai estar pronto, né, para resplandecer da glória dele, do amor dele, e para as pessoas realmente sentirem que, cara, você reflete Jesus. Você faria como ele faz. Né? Então pega aquele seu familiar que não está passando por uma situação bacana, que ele tem N defeitos, não olhe para isso. Olhe que todo mundo tem um lado bom, sabe? Todo mundo tem um potencial a oferecer. Às vezes a pessoa tá assim porque ela já passou muita coisa nessa vida e por isso ela é resistente, por isso que ela é problemática, como a gente às vezes fala. Mas o que ela precisa? De amor, de carinho, de afeto. Então, assim, faça como Jesus faria. Eu acho que esse é o segredo para tudo nessa vida, sabe? Ficou com dúvida? Pensa como Jesus agiria. Mesmo você que não conhece a Bíblia totalmente, você já ouviu falar da Bíblia, de algumas passagens. E se não ouviu, procure mais ouvir da palavra de Deus. A gente é feito de tudo que a gente ouve, sabe? De tudo que nos cerca. Então, frequente ambientes espirituais, né? Vá para a igreja assim, procure reforço. Porque quem me ajudou a trazer minha família até hoje, continua me ajudando, é o reforço da comunhão, sabe? As pessoas que estão servindo ao Senhor, elas têm o mesmo propósito de vida, né? Então, esteja rodeado dessas pessoas que elas vão te fortalecer quando você estiver fraco, né? Elas vão te ajudar a não cair. E, principalmente, elas vão te ajudar a alcançar as vidas que você quer. Porque Deus, ele é maior interessado em ter você com ele, em ter o seu familiar com ele. E Deus, ele quer muito. Se ele quer, por que ele não vai fazer? Exatamente. Só abrindo um parênteses no que a Renata falou, que é uma das coisas que me guia também na minha vida espiritual, pessoal, é algo que eu levo para a vida e queria compartilhar, é que assim, geralmente quando a gente está na igreja, quando a gente está servindo algum ministério, está caminhando com Jesus, a gente se acha superior a quem está lá no mundo e a gente tende a se afastar deles, né, e julgar eles pelo que eles estão fazendo. E o que Jesus fazia, como a Renata falou, era sentar com o pecador e transformar a vida dele. A gente acha, nós que estamos no ministério, a gente acha que se chegar perto de um drogado, a gente vai se tornar um drogado também. E Jesus veio para mostrar pra gente que quando ele sentava com um drogado, era o drogado que pegava o amor dele e era transformado. Sim. Então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, mais sérias que tem na Bíblia. É algo que tem que guiar a nossa geração. É que a gente entender que se a gente sentar perto de alguém, o ambiente que a gente está vai ser transformado pelo amor de Cristo que está sobre a gente. Sim. Então a gente tem que trazer isso realmente e mudar todo o ambiente que a gente se encontra, né? Sim, concordo. Voltando para a próxima pergunta, hoje, depois que Jesus trouxe a sua família hoje frequenta o ministério, como que você se sente? Porque hoje você prega pessoalmente, você prega pro vídeo, né, no canal. Como que você se sente hoje? A sua família ali, você se sente mais fortalecida? Você acha que Deus te supre da mesma forma que antes? Como que é hoje você pregar a palavra de Deus? Eu falo que eu não prego a palavra de Deus, eu falo que eu levo a palavra de Deus. E é um processo de conhecimento, né? Eu tô me conhecendo ainda. Eu falo isso para algumas pessoas que têm receio, sabe? Eu também tive muito medo no começo. E por quê? Porque é desconhecido, sabe? Mas a partir do momento que Deus foi ministrando no meu coração, nossa, eu sempre dei treinamento, eu sempre falei muito bem para outras pessoas, né, no mundo aí, profissionalmente, sabe? Eu sempre conduzi a vida profissional de muitas pessoas. E porque agora que eu tô ministrando, né, que eu tô no reino, que eu tô ali com as pessoas, que eu sei o poder da palavra de Deus, que eu sei que ele pede na Bíblia, vai pregar o evangelho, vá buscar mais almas, por que não servir ele?
pregar a palavra, eu tô num caminho ainda. Eu tô num caminho de descoberta. Eu creio que Deus tem dons e talentos para todo mundo. E assim, se você tá na dúvida, como eu tô ainda, para que eu fui chamada de fato, eu sei que eu fui chamada para ser Jesus, assim, ser a imagem e semelhança de Jesus aqui na Terra, né? Mas além disso, a gente sabe que tem coisas que Deus nos chamou para fazer mais, sabe? Mas o nosso ministério, ele é pequeno. E eu creio que se você tá com o coração aberto para servir, você faz o que for necessário. Então, se for necessário levar a palavra lá na frente, na igreja, através de uma oportunidade da pastora, eu vou. Se precisar falar uma palavra no vídeo, eu vou. Se precisar ir lá fazer uma limpeza na igreja, eu vou. Se precisar de oração, eu tô ali com a equipe de intercessão. Se precisar louvar, eu vou ali e vou louvar. Por quê? Porque o meu coração tá disposto a servir, né? Eu não sei, pode ser que mais pra frente que eu fique realmente com a pregação da palavra, né? Como algo que eu usei para continuar servindo no ministério. Mas como pode ser uma outra coisa, eu acho que é um momento de descoberta. O que eu quero dizer para você é que enfrente o medo, a dúvida que está no seu coração. Se Deus te chamou para servir, sirva. Sabe, sirva no que tiver ali disponível no ministério, converse com o seu pastor da sua igreja e esteja disponível, sabe, eis-me aqui. Mas antes disso, eu acho que sempre tem um passo antes que as pessoas esquecem. Eu só aceitei a iniciar e começar a servir na igreja quando eu percebi que a minha casa já era uma casa onde Deus habitava, sabe? Eu já sabia, já tinha tido campanhas antes na minha casa. Deus tratou muita coisa, como eu falei, em mim. Também tratou na minha família, eu, meu marido e meu filho. Então, assim, sua casa, ela tem que estar bem para você também começar a fazer o ID, né? Então, é uma coisa, um passo de cada vez. Não se preocupe. Se Deus te chamou, vai. Mas se Ele ainda não te chamou, trata o que você tiver que tratar. Se é você, se é o seu momento, respeita o seu processo. Se, Deus te tratou, agora Deus está tratando sua família, passa por esse processo. Agora é o momento de evangelizar, vai evangelizar. Respeite o que Deus está te guiando, o que Deus está te direcionando, sabe? Não faça porque você está vendo outro fazer, mas ministra e faz de acordo à vontade de Deus na sua vida, sabe? E para isso você tem que estar sempre nos pés do Senhor. Tá sempre orando porque Ele vai te guiando, Ele vai te direcionando e você vai se descobrindo. Eu aprendo sempre que assim, eu não entendo o que Deus me pede, mas mesmo sem entender eu confio e faço. Porque eu sei que aos poucos Deus vai mostrando. E tem coisa que eu não vou entender. Tem coisa que eu passei há um ano atrás, que hoje está muito claro por que Deus fez eu ir por esse caminho. Mas tem coisa que eu não faço ideia por que eu passei. Mas, mesmo sem entender, eu confio nele, porque ele sabe o nosso amanhã. Então eu confio nele e eu quero que você confie também, sabe? Mesmo sem entender, vai na direção do Pai, ele sabe o que vai acontecer. Ele está te guiando para o melhor dessa terra. Né? Então eu tô confiando muito nisso. Eu sei que vai ter, mesmo depois que eu for pra vida eterna e tudo mais com ele, vai ter coisas que eu não vou ter entendido. Com certeza. Né? Mas em vez de questionar, que era uma coisa que eu muito fazia, que era me questionar toda vez que Deus pedia algo, eu tô aprendendo a parar de questionar e simplesmente deixar ser levada, sabe? Mas isso é maturidade. E pra ter essa maturidade, a gente vai ter que ser quebrado muito, sabe? Como vaso e deixar o olheiro ir lá, e quebrar e moldar e deixar a gente não perfeito, mas cada dia melhor. Você falou que tá aberta, né, a descobertas, a trabalhar no ministério, a ajudar de todas as formas, porque a gratidão de Deus no coração faz com que a gente se abra realmente a isso, né? Sim. Se entregue realmente à obra dele, ao trabalho dele. Mas fala pra mim o que você espera do ministério e do seu potencial dentro do ministério. O que você espera disso? O que você quer atingir? O que você quer modificar nas pessoas? O que é a tua mente dentro do ministério? Eu desde o início, né? Desde quando eu comecei a servir, Deus transformando minha vida, a vida da minha família, eu não me preocupo muito com quantidade, e sim com a qualidade que está sendo levada a palavra de Deus, né? Então hoje eu estou muito feliz só do ministério. Às vezes para algumas pessoas pode parecer poucos inscritos. Hoje a gente está com 226, né? No momento que a gente está gravando esse vídeo, mas para quem tá no ministério, que cabe ali fisicamente 30 pessoas, no máximo, acredito eu, é poderoso isso, sabe? Então, o que a gente quer? O que eu quero, né? Eu quero que o ministério ele cresça a ponto de todas as pessoas que estão ali estarem convictas que querem seguir Jesus, querem ser discípulos. E cada pessoa, ela pode se ministrar sobre a vida de várias outras. E assim Deus alcança as multidões, né? E com a tecnologia mais ainda. Prova disso
que a gente está alcançando vidas em tudo que é lugar, né? A gente tem seguidores aí da Holanda, de tudo que é lugar, verdade, Alagoas e tal. Então deixa Deus realmente conduzir. Eu não tenho uma expectativa com relação a isso. Eu acho que Deus ele vai direcionando cada povo para o seu lugar, sabe? Então o povo que vai ser alcançado pelo Ministério Recomeçar vai depender muito dos nossos passos. Então vamos dar os nossos passos em direção a isso e Deus vai conduzir da melhor forma. Exatamente. O que você falou é surreal, né? Hoje a gente tem 226 inscritos, sendo que a intenção do canal lá no começo, como o Diego, que é o nosso editor de áudio, de vídeo, né, comentou na nossa primeira entrevista, a ideia do canal era só para o nosso ministério. Era para as pessoas que estavam no nosso ministério, serviam o nosso ministério, não perdesse o contato com a palavra durante a pandemia e a gente conseguisse chegar à casa delas, né? E como você falou, o ministério cabe 30 pessoas. E hoje a gente tem 226 pessoas inscritas. Em nome de Jesus. Então a palavra de Deus está sendo levada a cada dia a mais pessoas através do canal. Sim. Né? E assim, o que você já está pensando em estudar algo, quer se especializar em algo? Ou essa parte de descoberta você ainda vai levar por um tempo? Você ainda não está querendo tomar uma direção certa agora? Como que tá isso? Deus anda ministrando muita coisa no meu coração, mas eu vou muito no tempo de Deus. Eu confio muito, sabe, no tempo do Senhor. Comigo as coisas sempre são muito rápidas. E eu tendo a sempre atropelar um pouquinho as coisas, tentando fazer realmente na força do meu braço, e eu sempre quebrei muita cara com isso. Então hoje eu tô muito calma com relação a isso. Eu creio que Deus vai fazendo as coisas conforme o tempo dele. Então eu tô sim no momento de descoberta, mas eu não vou deixar de servir ao Senhor por isso. Exatamente. Sabe por quê? Porque Deus recebe. Eu posso não pregar da melhor forma, eu posso não orar da melhor forma, mas eu estou servindo. E eu tô fazendo com o coração grato, sabe? Eu tô fazendo porque eu tô recebendo amor e eu tenho que transbordar tudo isso que Deus tá derramando sobre a minha vida. Então sim, eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu ainda não sei o que de fato eu vou fazer dentro do ministério, mas eu tô à vontade com isso também, porque Deus ele sabe todas as coisas e vai ser tudo num tempo certo. O importante é que você que está em casa também, não se esqueça, não é porque você não está dentro de uma igreja, que eu creio que você vai a partir de hoje, se você não está em uma igreja. Exato. Procure a igreja mais próxima da sua casa, sabe? Se não for a mais próxima, tem tantas outras, né? Deus, ele quer falar com você todos os dias. Então, para você ter intimidade com ele, sim, você pode fazer isso da sua casa, mas a comunhão é um fortalecimento, é muito importante. Então, procure uma igreja e tudo mais, mas sirva a todo tempo. Não sirva só dentro da igreja, sirva em todo lugar. Onde Deus te colocar, onde Deus pedir para você abrir a boca, faça, simplesmente faça. Perfeito, exatamente. Eu queria que você deixasse alguma palavra que te define hoje, que define a sua vida com Deus, a sua vida pessoal. O que te define hoje? Eu queria que você deixasse um versículo ou alguma palavra para as pessoas. Deus sempre falou comigo através dessa palavra. Desde o início, uma campanha foi feita aqui na minha casa em prol dessa palavra, e ela foi muito direcionada ao meu coração, e a palavra de Deus é viva, e todo dia ele mostra algo diferente sobre esse versículo, e ele fica em Jeremias 33:3, que fala assim: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém, se você não conhece, Amém, deixa Deus te mostrar. Deixa Deus tirar as vendas dos seus olhos, sabe? Mostrar coisas grandes, sabe? Insondáveis. Tem noção do que é isso? Deus não quer que você fique aqui no raso. Deus quer te mostrar sobrenatural. Então deixa Deus, sabe? Produzir no seu coração essa vontade de servir, de aprender, ter fome e sede pela palavra dele, pelo amor dele. Que o Espírito Santo esteja com você na sua casa. Que você sim, o desejo do meu coração é que você comece a ver coisas grandes e insondáveis na sua casa, na sua família, no seu ministério, onde quer que você esteja. Deus quer te mostrar além, Deus quer ir profundo com você para que você conheça realmente o reino dele, sabe? Não viva pela experiência do outro. A minha experiência foi bacana e tem sido, e eu tenho certeza que vai continuar sendo, mas Deus quer ter experiência com você, sabe? Abre o coração para ter experiência com o Senhor. Para você, daqui a pouco tá dando testemunho, não só aqui no canal. Se você não tiver a oportunidade desse testemunho para as pessoas próximas a você. E que Deus não pare em você. Que além de você, Ele sim produza vários frutos e sementes no coração de cada uma das pessoas que passarem pela sua vida. Eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo.
Espero que a sua experiência tenha edificado a casa das pessoas e sirva de exemplo para elas, né? Eu queria deixar para vocês, pra gente finalizar, que como ela disse, Deus vai te mostrar coisas grandes, além do que você pode enxergar, além daquilo que você entende. Mas quando isso começar a acontecer, quando tudo isso começar a acontecer, você não vai entender. Vai chegar o ponto que você vai falar para você mesmo: eu não sei como eu cheguei até aqui. Aleluia. Eu já sei de tudo que eu vivi, eu já sei de tudo que eu passei, eu não faço ideia de como Deus me ergueu dessa forma. Aleluia. Mas Deus está dizendo para você hoje: eu não te chamei para entender, eu te chamei para viver o que tem de melhor nessa terra. Então simplesmente viva. Não procure entender, não se prenda a isso, não perca seu tempo tentando explicar o inexplicável de Deus. Aleluia. Se Ele está fazendo na tua vida, é porque o teu coração está agradando a Ele. Então não tente entender, só viva o que tem de melhor. Sim, Deus. Fiquem com essa palavra, espero que Deus tenha falado com você através dessa entrevista com a Renata. Vai ter outras também, então fiquem ligados no canal. Que Deus conforte o coração de cada um que está assistindo nesse momento. A paz de Deus e até o próximo.